Fala coloradagem, tá começando mais um Na Mesa com F5 do F5 Podcast. Eu sou o Fernando e tô aqui com o Mu, e hoje nós vamos falar sobre uma possível convocação do Alan Patrick para a seleção brasileira, o interesse colorado em Hinestrosa e sobre a partida do Inter contra o Maracanã pela Copa do Brasil. Então vem com a gente, vamos dali! Então, Mu, surgiu a notícia essa semana que o Alan Patrick tá na pré-lista de convocados do Carlo Ancelotti, né? A lista tem 50 nomes, são convocados apenas 23, mas o capitão colorado figura nessa lista. Queria saber o que tu acha de uma possível convocação do Alan Patrick, se tu acha que ele merece isso, e mais, tu acha que vai interferir em alguma coisa na temporada do Inter? A convocação do Alan Patrick é merecidíssima, né? Além dele ser o nome do time, ele tem uma régua muito alta, né? A régua de apresentação dele é muito alta já, e não é dessa temporada, o ano passado inteiro, o ano anterior, ele vem mantendo um nível muito alto e, pela característica que ele pode agregar também à seleção, é merecidíssima essa convocação se ocorrer, né? E eu torço muito para que ele vá. Eu também acho que o Alan merece essa convocação. É um craque de bola que não vinha sendo olhado aqui no Brasil, né? Tanto ele quanto o Vitão, a gente sempre comenta, né? São dois jogadores que vinham se destacando bastante, mas que não recebiam chances na seleção brasileira. Tá certo que é uma pré-lista, são muitos nomes, mas torcendo bastante também para que o Alan consiga chegar na seleção. E sobre a segunda parte da pergunta, né, sobre se ele afeta o restante da temporada, eu acho que sim, porque a gente teve algumas outras convocações em outros anos que afetaram muito a entrega, tanto por lesão quanto por indisponibilidade do jogador. Até a indisponibilidade acaba reduzindo muito o risco, né, pensando, por exemplo, lá em 2009, quando o Nilmar e o Kleber foram convocados antes da final da primeira partida da Copa do Brasil. Mas a gente tem histórico, assim, por exemplo, do Valdívia, que a gente já citou em outro episódio, né? Que ele foi pra seleção lá, pra Olímpica e, acabou a carreira do jogador ali, né? Voltou com o joelho estourado. Então tem esse risco. Mas eu acho que por disponibilidade e tudo mais, acho que ele vai voltar. Eu acho que ele volta com muita mais gana, né? De ver que o futebol dele tá sendo bem visto por todo o país, assim. E a comissão de clubes levou sugestões para a CBF, né, para modificar a atuação do VAR aqui no futebol brasileiro. Os dois pontos principais é que tem uma demora muito grande do VAR para tomar, do juiz de campo, né, principalmente tomar uma decisão, ou do VAR para conseguir encontrar algum problema no lance, e também que o árbitro de vídeo acaba tentando convencer o árbitro de campo a tomar a decisão baseado no que o árbitro de vídeo acha, né. Cara, eu acho que vai bem de acordo com as reclamações que a gente vê indo pro estádio, vendo o jogo na TV. É o sentimento que a gente tem, né, enquanto torcedor, do VAR. Né? Porque, os caras fazem um gol, né? Quando o Inter faz um gol, assim, a gente sempre brinca, né? Agora o VAR tá procurando alguma coisa, porque às vezes demoram 4, 5 minutos pra validar um gol, né? O gol do Raikkonen. Eles ficaram muito tempo encontrando aquele toque de mão por uma imagem que não era conclusiva, né? E visivelmente dava pra ver que o VAR, ele não só mostrou um erro, ele manipulou o árbitro de campo a aceitar o toque de mão ali do Raikkonen, né? Então, eu acho que é uma pena dessas sugestões elas não serem acatadas ali pela CBF, né? Pelo menos que já saiu hoje, agora na terça-feira, essa atualização da notícia. Mas seriam boas alternativas. Porque o VAR, ele deveria intervir mais em lances que sejam muito claros e não interpretativos, ou que não sejam consenso, assim, né? Tipo, o árbitro de campo está errado. Mas, tem alguns lances que são meio que do futebol, assim. Sim. Que o VAR acaba também brigando com a imagem, às vezes, pra dizer o que ele pensa, né? O que ele acha, a interpretação dele. Então, eu concordo contigo. Então, só pra pontuar, né? Só pra pontuar quem não leu a matéria, as sugestões foram que o árbitro de campo, ele chega, quando ele chegar na tela,
o áudio com a cabine seja cortado, então ele só veja a imagem, né, sem então não ter mais essa intervenção do comunicador do VAR. Que o VAR tenha, né, a cabine tenha 2 minutos para buscar irregularidades depois do lance, principalmente depois dos lances de gol, e que eventuais irregularidades na fase de ataque de um lance de gol, se houver falta antes, por exemplo, só sejam consideradas se acontecerem de 25 segundos antes da bola na rede. Então, tira um pouco dessa interpretação de quando começa um lance, né, da APP, né, que eles chamam lá. Então, Exato. Exatamente. As sugestões essas que foram recusadas já pela CBF, né? Pois é. Saiu uma notícia recente agora de que a CBF não acatou essas modificações solicitadas pelo Inter. Né? Não pelo Inter, né? Pelos clubes, pela comissão de clubes. Pela comissão que tem São Paulo, Flamengo, Fortaleza, tem o Inter, Vasco e por aí vai. E vamos pro mercado de transferências, né? Essa semana também surgiu uma notícia de que o Internacional teria feito já uma proposta pelo Marino Hinestrosa, do Atlético Nacional, bom jogador, inclusive jogou no Palmeiras, né? E a proposta foi recusada, mas as conversas seguem a princípio. Seria um ótimo reforço pro Internacional esse jogador, né, meu? Pô, um cara que jogou muito contra a gente, né? Agora na fase de grupos da Libertadores, tem sido um dos principais nomes ali do Atlético Nacional. Então me agrada muito essa especulação, vamos dizer assim, se houver uma proposta. Eu até li em algum outro portal, algum outro perfil ali que o Hinestrosa que tem o interesse, né, demonstrou o interesse em continuar negociando com o Inter. Porque o Atlético Nacional, a princípio, recusou a primeira proposta, mas aí o jogador demonstrou interesse em seguir, interesse de jogar no Inter, o que é extremamente importante, né? Com certeza. Com certeza, né? Um jogador jovem também, muito bom jogador, rápido. Fez um grande estrago, inclusive, na nossa defesa no segundo jogo. Ele acabou aqui no Beira-Rio, ele foi expulso, né, no primeiro, mas o segundo jogo dele foi muito bom. Muito bom, é um grande jogador, realmente. E eu ficaria bem satisfeito caso o Inter consiga contratar, né? Por mais de que eu acredito de que esse jogador é bem caro. Eu acho que o Bernabé ainda tá sonhando, ainda tendo pesadelos com ele, assim, porque foi um jogo muito difícil ali pro Berna marcar ele. Bom, e outra notícia do mercado de transferências é um possível interesse do Racing no Rohel. O Internacional não vai renovar o empréstimo dele, ao que tudo indica. E o clube argentino, atual campeão da Sul-Americana, né? Tem interesse em contar com o zagueiro uruguaio. Vai fazer falta? Não vai fazer falta. Só que isso me intriga um pouco, assim, porque a notícia ela é dupla, né? É o desinteresse do Inter e o interesse do Racing. Porque o Inter ele nunca fez nenhum movimento, pelo menos nada que tenha sido noticiado, de buscar uma renovação do Rohel. E mesmo assim ele continua jogando, né? A gente tendo outros jogadores no elenco vira um grande mistério, assim, o Rohel acaba sendo um grande mistério no elenco quando a gente começa a pensar na composição dos zagueiros, né? Porque a gente tem o Juninho estava lesionado, aí tem o Cleiton, que já tinha voltado, que não jogou, e o Kaique Rocha, né, que tem, sei lá, 15 minutos de jogo pelo Inter. Eu acho que o Kaique é mais uma incógnita do que o Rohel, né? Porque o Rohel a gente sabe que joga. Kaique praticamente não jogou esse ano. Mas esse é realmente o ponto. Se o Rohel não ia ser renovado, por que o Kaique não jogou, né? Ah, sim, te entendi. Então por que ele veio, no final das contas? Isso é acho realmente... dá pra criticar, acho que tinha que dar uma questionada a mais ali nos dirigentes, assim, dessa composição, porque a gente tá colhendo frutos de uma composição um pouco errada, né? A gente já falou sobre planejamento do grupo, né? Planejamento das competições. A gente tá sofrendo um pouco de ausência de jogadores, né? É que o Kaique eu acho que foi mais um negócio de ocasião, né? Porque a gente também não tinha como saber se o Vitor Gabriel ia se firmar ou não. Era o começo da temporada, né? Ah, com certeza. Então acho que acaba que o Vitor Gabriel acaba suprindo essa falta de zagueiro. Depois o Inter vai atrás do Juninho também. E acaba que não sobra espaço pro Kaique, né? Eu não vou defender o Kaique nem nada do gênero.
Eu tinha expectativas de que ele jogasse, porque ele teve números, e aí pegando o número cru, não a qualidade da atuação dele. Ele tinha números interessantes por um time que era muito ruim do Atlético Paranaense, sabe? É verdade. Assim, ele era, se tu assistisse um jogo do Atlético Paranaense, ia ver que era só ele jogando na zaga, sabe? E claro que ele tinha erros, assim, grotescos, técnicos, assim, de deixar a bola quicar e se perder. Muito, principalmente nos jogos em casa, né? Naquele gramado sintético que, né, recebeu muitas críticas também. Sim. Então vamos lá, né? Mas, Rohel, muito obrigado pelos seus serviços, especialmente no ano passado, né? Quando assumiu uma bronca ali e siga em frente nessa carreira. E agora, quinta-feira, 22 de maio, às 19 horas, o Inter entra em campo contra o Maracanã pela Copa do Brasil, né? Pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida é de mando do time cearense, mas vai ser disputada no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, né? O Maracanã vendeu lá. É verdade, o F5 estará lá, eu vou estar presente. O Maracanã vendeu o mando de campo, então a tendência é que o mandante seja o Inter, né? Ah, sim. Torcida em peso lá. Florianópolis é Inter, né? É verdade. O Scarpelli acho que tem capacidade para quase 20 mil torcedores, né? A gente espera uma boa atuação do Colorado lá. Olha, contra o Maracanã, eu espero que o Inter sobre, né? Eu acho que tem que passar um pouco do discurso ali que o Fernando e que o Vitão trouxeram, né? De que teve que esperar a água bater na bunda. Não, é uma expressão horrorosa, mas, cara, não dá pra ter chance pro azar, assim. Esse é um jogo que tu olha assim, um adversário fraco e tudo mais, mas é um jogo extremamente perigoso. A gente já teve referências recentes, assim, né, de que a Copa do Brasil, ela prega peças. Então tem que entrar muito concentrado, tem que aproveitar a torcida, sabe? Fazer uma pressão ali pra sair pra garantir essa classificação logo no início do jogo. Então não dá pra esperar, assim. O jogo de ida já foi bastante criticável, né? Acho que foi o jogo que a gente jogou um monte de bola pra área, né? E torceu pra dar certo. Talvez mantendo essa estratégia com o Ricardo Matias, talvez dê certo. E aí isso é um outro problema também, né? Que vamos manter os 3 volantes contra o Maracanã? Pois é, cara, eu tô com um pouco de receio sobre isso, tá? Porque eu acho que o jogo contra o Mirassol, por exemplo, o Roger entrou com os 3 volantes pra provar um ponto de que funciona depois de ter vencido o Nacional, pra tentar engatar uma segunda vitória seguida. Não deu certo. O primeiro tempo do Inter foi muito abaixo mesmo. Não conseguiu criar, o Inter foi melhor depois que mudou o esquema no segundo tempo. Eu tô com um pouco de medo dele arriscar esses 3 volantes contra o Maracanã pra exatamente provar esse ponto. Eu sei que ele parece que não tá querendo mudar muito desse esquema, porque não tem os pontas, né? O Roger gosta bastante de utilizar os 2 pontas de velocidade, o Inter não tem, teria que usar o Tabata. A gente sabe que o time fica diferente. Mas claramente esse esquema de 3 volantes não tá funcionando, né? Ele é utilizado para fortalecer o Internacional defensivamente, mas o Inter é vazado em praticamente todos os jogos com esse esquema. Com exceção do Nacional lá, foi o único jogo dos 5 que usou esse esquema que não foi vazado. Então, eu tô com um pouquinho de medo que ele vá querer manter esse esquema mesmo contra o Maracanã pra tentar segurar um pouco a parte defensiva, como ele mesmo disse que acredita que esse esquema dá uma solidez defensiva maior, né? Já que o Inter teve a vitória no primeiro jogo, né? Bem, eu adiciono também que ali na coluna no blog do Mansur, lá no GE da Globo, o colunista ele citou ele perfeito, assim, o Inter tem muitas ausências, assim como todos os outros times, né? Essa última rodada, assim, o Inter não teve Valência, não teve Borré, não teve Carboneiro, não teve Vitinho, nem o Rocher, Bruno Gomes e Luca Drummond, mais o mercado e mais jogadores que foram preservados, como o Fernando e o Vitor Gabriel. E só pela lista de nomes, tu já consegue justificar por que tu vai colocar 3 volantes. Eu vou manter os 3 volantes, e aí, cabe até a justificativa, né? O Bruno Henrique tava jogando de meia, o Thiago Maia tava jogando como meia. Mas... Que são posições que eles não fazem muito bem, né? Porque não são dessa posição. Exato. E aí tu vê, tipo, os caras batiam cabeça ali no posicionamento, porque se tu vai trocar um jogador de posição, e são jogadores que já não são jogadores muito novos, assim, né? Eles já têm uma certa memória muscular, vamos botar assim, mas não é esse termo correto, de fazer a movimentação na volância, né?
Mas se ele só usasse como bengala, vamos dizer assim, as ausências, justificaria. Tipo, eu tô mantendo 3 volantes porque eu não tenho os pontas com as qualidades, com as características que eu preciso pra manter o esquema que tava jogando antes. Fechou, cara. Tudo bem, Roger. A gente sabe que é momentâneo. Só que o discurso que ele tá botando é que esse é o esquema novo. Tá E ligado? que funciona, né? E que Pois é. funciona. E que dá coisas que, cara, não, o campo não condiz. A gente pode até analisar lance a lance, gol a gol tomado, assim, mas os números são absolutos, né? O Inter produz muito pouco quando tá com os 3 e toma muitos gols. Né? Pode ser por erro individual, pode ser coletivo. Então eu mudaria isso, considerando que o Gustavo Prado, de novo, entrou bem. E ele joga bem pela direita, né? Que eu acho que ele tava na seleção olímpica, ele se destacou jogando pela ponta direita. Deixa o Wesley na ponta esquerda fazendo a dupla com o Bernabei, que funciona muito bem, né? E essa dupla acabou se perdendo. Inclusive, é um dos pontos que eu acredito que o Bernabei não esteja performando muito bem. Eu vi alguns recortes do jogo contra o Mirassol e nesse esquema com os 3 volantes. O Bernabé é um cara que busca muita aproximação para fazer uma tabela, para ir no fundo, para cruzar, para fazer um tabelamento e conseguir criar uma jogada no lado esquerdo. Vários momentos do jogo, ele estava simplesmente sozinho na esquerda, porque tu não tem nenhum jogador ali para jogar com ele. Então tu acaba perdendo também a qualidade muito boa do Bernabé, né? Tu acaba perdendo um jogador que vinha performando muito bem, porque ele não tem as características dos pontos fortes deles, ele não tem alguém pra jogar com ele ali, ele não tem alguém pra potencializar ele. Exatamente. E se a gente for olhar e analisando assim, o jogo sem a bola, né? Tipo, o que os jogadores do Inter nos últimos jogos têm feito sem a bola, e é muito pouco. Eles tocam a bola e ficam parados, eles se movimentam caminhando e tudo mais. Pode ser uma coisa assim, uma maneira de se preservar e tudo mais. Mas se a bola tá no teu setor, cara, tu tem que ser mais intenso, assim, né? E o Thiago Maia, jogando com o Bernabé, não consegue ser intenso e também não consegue proteger as costas. Então ele também tá numa função que tá meio perdida. Então, assim, isso. E falar do Bruno Henrique sobre correr e Bruno Henrique não cabem na mesma frase, assim, né? Então acho que o time tem que mudar. Sabe? Espero que o Roger mude, que ele consiga refletir, fazer o que ele sempre prezou, né? Que é respeitar o campo. Então, esse esquema não funcionou. A gente gostaria de ver. E ele até teve mudança, tá? Porque antes os 3 volantes, um tava na linha de zaga, né? Agora ele tá voltando a um esquema que o Kudê usou muito, né? Sim. Que é aquele 4-1-3-2. Isso dava pra ver bem claro, assim, o posicionamento. Mas para esse esquema funcionar também, tem que fazer como o Kudê prezava, né? De fazer uma marcação mais alta. E não no último terço, como o Inter tem feito, assim, tem atraído muito o time adversário para dentro do próprio campo. Então, muitas mudanças que eu espero ver contra o Maracanã. Eu concordo. E a boa notícia é, parece que encontramos um bom jogador no Ricardo Matias, né? 2 gols nas últimas 2 partidas dele. Fez contra o Nacional lá e agora fez um outro belo gol no jogo contra o Mirassol. Um grande lançamento do Vitão também. O Ricardo Matias conseguiu dominar, fez o drible, conseguiu a finalização. Então, se mostra uma grande joia do celeiro. E não são gols. A gente pode buscar, assim, o Matheus Cardorini, que ele entrou e marcou um gol também, quando ele também veio da base. Mas, assim, marcou um gol de cabeça, num escanteio e tal. Os gols que o Ricardo Matias fez também contra o Corinthians ano passado mostram categoria dele, assim, né? Movimentação, habilidade com a bola. Não é posicionamento só... também, né? Exato. Eu ainda acho que ele poderia melhorar um pouquinho, e coisa bem pouca, assim, no domínio. Porque muitas vezes ele dominava a bola e a bola subia muito. Concordo. E aí ele acaba perdendo a velocidade do jogo. Isso o Borré faz muito bem, né? De dar o toque de primeira, de fazer uma inversão rápida, assim, dominar mais rápido. Então, se ele puder melhorar isso, ele vai ser um grande jogador também. Esse fundamento. Depois de toda essa corneta aí no Roger, qual a tua expectativa pro jogo? Bom, eu vou estar lá, então. Eu espero que o Inter ganhe bem. Tô esperando um 3-0 pra acabar com qualquer crítica, qualquer dúvida também sobre o trabalho. E vamos Colorado, né? Cara, eu assino nesse 3-0 aí, ponho um gol do Matias pra manter essa
manter o nome dele em alta. Eu gostaria muito de ver um gol do Luca. Eu tô torcendo por esse gol do Luca faz muito tempo. Faz uns E anos do já. Prado. Faz alguns anos. E do Gustavo Prado, assim, pra ser 3-0 com gols da base.